Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado conteúdos complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da área de pesquisa macro estão disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, janeiro do ano passado foi marcado por uma série de eventos de crédito, talvez um dos períodos de maior estresse para esse mercado, e a ideia desse episódio é fazer um balanço de lá para cá e entender como o mercado de créditos privados se comportou, falando não só do desdobramento desses eventos, como também do impacto aí do início do ciclo de corte de juros, que começou lá em agosto do ano passado. A gente vai falar também do apetite dos investidores por esses títulos, falar um pouquinho do cenário macro, entre outros temas, e para contribuir com essa discussão, a gente conta hoje com as participações do Jean-Pierre Gil, que é gestor de crédito na Vinland Capital, e do Vinícius Rossi, que é Sales na mesa de renda fixa aqui do Itaú BBA. Vinícius, Jean, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Marcelo. Bem-vindos aí, obrigado pela participação. Jean, para a gente começar, acho que vale começar com essa retrospectiva do mercado de crédito que eu comentei na abertura. A gente teve os eventos importantes lá de janeiro. Como você acha que a indústria se comportou depois desses episódios, considerando também o impacto aí do início do ciclo de corte de juros no meio do ano? Legal. Bem, obrigado pelo convite, né? Tal Corretora, Marcelo, Vinícius. Eu acho que a gente teve uma experiência marcante, né, em 2023, mas acho que é legal também lembrar que a gente vem de uma sequência de ajustes no mercado de crédito. Começou ali em 2016, um primeiro ajuste, né? Em coisa de 8 anos a gente viveu aí 3 grandes ajustes, né? De freios de arrumação ou, de alguma maneira, algum tipo de impacto mais severo. Então, acho que pensando em 23, foi difícil, né, para quem geria carteiras de crédito, foi um mercado muito duro, mas um mercado que já vinha de alguns aprendizados, né? Então, isso acho que foi importante. Havia já algumas expectativas do que poderia acontecer pela experiência passada, enfim. Então, dado que foi um momento difícil, eu acho que a gente conseguiu conduzir muito bem, né? A gente, indústria do mercado de crédito, né? Se você pegar o que aconteceu, eu vejo muito como ciclos, né? A gente viveu um ciclo muito expansionista do ponto de vista monetário lá a partir de 2020, e isso, lógico, com juros muito baixos, você acaba promovendo investimentos, fusões e aquisições alavancadas e coisas que, às vezes, num ambiente de juros diferente, você talvez não fizesse, né? Então, é normal, é do ciclo de qualquer país que, né, passa por ajustes monetários como o Brasil passou. É mais um aprendizado também, né, de como lidar com os investimentos nesse período, né? Mas era natural que houvesse um ajuste dado o tipo de investimento que foi feito, a velocidade que aconteceu e o estímulo que havia até então, né? Eu vi também uma atuação, de novo, muito boa. A gente vai falar um pouco mais depois, né, do mercado secundário. Acho que a gente teve uma boa experiência. Foi diferente de 2020, acho que nunca é igual, né? 2020 foi um negócio bem agudo e rapidamente a coisa voltou, mas foi muito mais severo o pior momento de abertura de spreads, né? Dessa vez, em 23, foi uma abertura gradual e contínua, então foi um certo sofrimento passar por isso por mais tempo, né? Mas, por outro lado, foi mostrando que havia ancoragens diferentes, bolsos diferentes entrando. Então, essa parte também do secundário foi interessante ver como se comportou, mais players entrando, mais tesourarias, não só os bancos grandes, bancos médios também atuando mais, novos gestores atuando também no secundário, pessoa física também, né, participando, enfim. Então, desse ponto de vista também eu achei que foi uma experiência, dado que foi uma experiência negativa, ela foi muito bem conduzida pelo mercado, né. O ambiente de juros, né, a gente de fato começou o ciclo de juros, como você comentou, né, de afrouxamento novamente em meados do ano passado, mas eu entendo que isso deu mais uma sinalização e um certo alívio, até promover um pouco mais de estímulo para a classe do que realmente já cravou uma melhora de fundamento que a gente vai perceber nos balanços ou da forma como se fosse, né, de fato um estímulo que a gente vai ver se refletindo na alocação de crédito muito massiva rapidamente. Mas, de fato, como o mercado vai precificando tudo ao valor presente, né, a gente, como tem a trajetória de juros de queda nos próximos meses, isso se reflete primeiro na expectativa dos agentes e depois a gente vai ver isso nos balanços, né? Então, o que eu acho que a gente está vendo hoje é
um pouco mais a gente vê a estabilização do passivo dos fundos, e depois, gradualmente, uma retomada do apetite por crédito, né? Então, a gente vive isso marcadamente no quarto tri do ano passado. Esse começo de ano também começa com um bom apetite em geral aí pelos títulos de renda fixa. Ainda tem no pano de fundo toda a questão da reforma tributária afetando investimentos, que também serve aí de impulso para a classe, né? Então, eu acho que é isso, assim, foi mais uma lição aprendida, mas com destaques muito positivos dentro de um ambiente muito difícil, né? Perfeito, já. Acho que um ponto interessante de você compartilhar com a gente é um pouco trazendo mais em loco essa experiência, né, que você passou ali durante a sua gestão do fundo. Como que a Vinland se adaptou? Teve alguma mudança no processo, seja de construção de portfólio, seja no processo de acompanhamento, monitoramento? Teve alguma mudança que esse evento trouxe algum aprendizado que foi incorporado lá dentro? E também, se você vê para frente nesse ano, ainda há algum risco de a gente passar novamente por alguma experiência similar, talvez com a que a gente viu no ano passado, ou se essa trajetória cadente já de taxa de juros já deve promover um alívio para as empresas no geral aqui. Legal. Assim, eu diria que marcou algumas preocupações que a gente já tinha na construção do portfólio. Sempre você aprende algo mais, né? Mas, assim, diversificação de carteira de crédito é um negócio muito relevante, né? E nesses momentos quando você tem um evento de ruptura, né, uma empresa que entra em default, ainda mais uma empresa de boa qualidade que ninguém esperava, enfim, isso serve como uma lição sempre, né, de falar, poxa, estava um pouco concentrado demais. Se eu olhasse agora em retrospectiva, talvez eu tivesse menos, né? É fácil fazer esse exercício depois, mas eu acho que sempre serve para a gente refletir sobre a melhor maneira de construir o portfólio e como a diversificação de carteira é importante. O mercado hoje oferece oportunidade para a gente diversificar mais a carteira. Antigamente, em crédito, assim, há coisa de 10 anos, você não tinha tantos nomes, então você tinha que manter um pedaço de um portfólio de renda fixa aplicado em crédito, porque se você quisesse ter um portfólio 100% aplicado em crédito, você não teria tantas oportunidades para fazer, né? Hoje em dia não, você consegue ter uma carteira totalmente alocada em crédito e não ter que investir em todos os papéis que existem, né? E ter uma carteira com 100, 150 nomes, né? Então, acho que esse é um ponto que ficou flagrante aí nesse ajuste, né? Acho que muitos gestores que tinham uma posição maior passam a refletir sobre que tamanho é o ideal numa exposição individual, né? De um risco individual. Também outra preocupação que a gente sempre tem, mas que acaba sendo renovada nesses momentos, é a preocupação com governança, né, das empresas. Enfim, como é que... É sempre um tema difícil, porque como é que você, numa reunião, acompanhando o caso, consegue extrair tudo que é possível sobre como a empresa vai atuar em momentos difíceis, né? Na verdade, você testa normalmente a gestão da empresa, os seus acionistas, nesses momentos difíceis, né? Mas, de novo, tivemos algumas lições aí, exemplos, né, que servem como aprendizado de como e aí acho que o que serve para a parte analítica é como eu devo incorporar isso no meu processo de avaliação interna e que peso eu devo dar para isso. Será que esse peso tem que ser um pouco maior? Será que tem situações em que você, por mais que o retorno e o risco de crédito puro daquele caso estejam interessantes, talvez esse tema governança possa ser tão relevante que impeça você de fazer o investimento, né? Porque não é só a questão de risco e retorno no final do dia, tem esses elementos qualitativos que tem que ter um peso também, enfim. Então, acho que isso foi outro ponto importante. E acho que nesse ciclo agora eu vivenciamos aí uma situação interessante de disciplina na precificação de títulos. Assim, eu acho que a gente pode sempre voltar a ver, né, o mercado às vezes esquece, exageros na marcação, na precificação de novos títulos, né? Mas desde o ajuste de 19 e 20, eu tenho notado uma disciplina maior dos gestores. Assim, eu posso estar com caixa na mão, eu posso estar tendo aportes nos fundos que eu faço gestão, mas eu não vou ceder, né, para qualquer preço que me seja oferecido só para estar com o fundo alocado, né? A gente é testado nesse tema o tempo todo, né? Mas eu acho que eu sinto um pouco também de maturidade e disciplina nesse ponto, que foi um aprendizado grande. Eu acho que vale também falar do que a gente não aprendeu ainda direito, eu acho, né? Assim, a questão do passivo dos fundos de crédito segue sendo um tema muito sensível para a indústria, né? A gente sabe que é tentador alocar num fundo que tem resgate de curto prazo, de curtíssimo prazo, né? E esse fundo, para ter atratividade, ele precisa carregar algum volume de crédito para poder justificar o custo do produto, né?
mas ele é, infelizmente, um produto inadequado para você tomar crédito numa proporção, né, que passe do razoável em questão de liquidez e risco de crédito. Então, eu não vejo ainda um mercado. Eu acho que a gente passou por todos esses ciclos e a gente sempre volta a ver a indústria muito alocada nesse tipo de produto, né? Então, esse acho que é um aprendizado ainda que a gente já aprendeu o que acontece quando tem um problema, mas a gente ainda não aprendeu a alocar o dinheiro de um jeito diferente, né? Então, acho que vale também esse ponto do que a gente acha que ainda tem para aprender, né? Sobre risco de acontecer mais alguma coisa parecida, eu acho que a gente, de certa maneira, transitou de um ajuste muito grande em 23, que até fugiu do que era idiosincrático, do que era mais específico das histórias das empresas, para algo que foi muito mais conjuntural, afetou todas as empresas, até abriu muitas oportunidades, né? E agora a gente está num momento em que já foi possível identificar os casos mais estressados, menos estressados. Isso está refletido nos preços. Hoje há uma amplitude nos spreads de crédito entre o que é mais baixo risco, mais reconhecido como superado, qualquer risco mais iminente de problema, e o que ainda não superou, ou por modelo de negócio ainda desequilibrado, ou por um nível de alavancagem ainda incompatível com o modelo de negócio daquela empresa, enfim, que até aquilo que ainda pode dar problema, hoje já está, de alguma maneira, precificado. Então, a gente sempre vai ter um novo ciclo e vai ter um novo ajuste em algum momento, né? A gente sempre tem que estar preparado para isso. Mas, dado o momento deste ciclo que a gente está, não me parece que a gente está, né, não deveria observar casos na velocidade, na frequência e volume que a gente viu em 23. Vai ser muito mais pontual e muito mais antecipado pelo mercado, na minha visão. Bacana, eu queria voltar num ponto aqui do amadurecimento do mercado secundário, que o Jean comentou, mas queria trazer um pouco o olhar da corretora, Vini, para esse ponto aqui. Queria te perguntar como que a captação líquida e volume negociado no mercado secundário nos ajudam a entender um pouco do apetite do investidor ao longo do último trimestre e também olhando para o começo desse ano. Perfeito, Marcelo. Acho que para a gente entender um pouco do movimento, né, que a gente tem visto tanto do lado de captações líquidas aqui da indústria de fundos, quanto de volumes sendo negociados no mercado secundário, a gente olhar o resultado desse primeiro movimento no ano passado, quando a gente teve esse estresse no mercado de crédito. A gente teve um primeiro semestre muito duro aqui para a indústria de fundos, onde a gente teve uma saída líquida relevante de capital, que a partir do segundo semestre do ano passado começou a estabilizar e a partir então da segunda metade do segundo semestre teve uma retomada aqui da captação líquida positiva. Olhando em números aqui, na média, o último trimestre do ano passado captou em torno de 16 bi, mais ou menos, por mês, na média. E na ponta, esse número, até os dados que a gente já sabe, em janeiro a gente tem uma média de volume de captação do universo de fundos que a gente olha de 11 bi de real. Em termos de volume negociado no mercado secundário, o universo, né, de debêntures tradicionais, debêntures incentivadas, CRIs e CRAs, ao longo do mês de janeiro, em média tem negociado por volta de 2,8 bi ao dia. Isso está em linha com, a gente faz acompanhamento sempre em relação ao período dos últimos 6 meses. Isso está bem em linha, assim, a gente tem também um outro fator que é o mercado primário aqui, principalmente quando a gente fala das colocações de debêntures incentivadas, bem aquecido nesse início de ano. Então, na média, eu acho que comparando uma fotografia do primeiro tri do ano passado com a do primeiro tri desse ano, a indústria como um todo está respirando super bem aqui. E acho que à frente a gente tem um caminho bem otimista, assim, principalmente conversando com os nossos clientes. Perfeito. E para aprofundar um pouco essa discussão de interesse dos investidores, Jean, como é que você avaliaria o perfil dos títulos que estão sendo buscados, se a gente comparar high yield com high grade, se a gente olhar, sei lá, setores distintos, o que esse investidor está buscando, na tua opinião? Houve uma busca no segundo semestre do ano passado por títulos de boa qualidade, né, os high grades, porque eles estavam oferecendo um retorno historicamente desproporcional, tipo high yield. Então, houve muito fluxo de dinheiro no secundário e no primário para esses títulos, aproveitando essa oportunidade que ela não é única, mas ela aparece, né, de tempos em tempos. Então, quando aparece, a gente tenta aproveitar, o mercado fez isso, né? Agora a gente está naquele momento em que muita coisa já está relativamente bem precificada,
você já tem emissores que conseguem emitir em níveis próximos aos mínimos que eles já emitiram ao longo do tempo. E aí, nesse caso, você continua tendo a demanda, mas é uma demanda por carrego, de fundos que tem um perfil de baixo risco de crédito, e o investidor que precisa buscar um retorno adicional, que tem esse interesse, que entende, né, como avaliar o risco e assim por diante, ele começa a olhar para aquilo que está no nível intermediário de risco, né, e eventualmente para o que tem mais risco, né. Agora, a preocupação que você passa a ter quando você, né, baixa um pouco a barra, é que você está indo para um segmento ou para um emissor que tem uma probabilidade de dar um problema, né, de você passar por uma recuperação, por uma reestruturação em algum momento maior. Então, o que você tem que exigir em troca, não só um prêmio, né, que justifique aquele risco, mas também considerando que no Brasil, reestruturação de crédito, né, recuperação judicial, ainda é um processo com todas as evoluções, né, que ainda é muito pró-emissor, ainda dói muito para o credor, ainda leva tempo, ainda gera um resultado final abaixo de outros países que têm um regime falimentar, regime de recuperação ou mais testado, né, ou mais elaborado pró-credor, né? Quando você bota a variável, quanto eu recuperaria desse crédito dado um problema, ou você tem que pedir um prêmio adicional para justificar aquele investimento, né? Ou você pode pensar numa alternativa de explorar aquele nome de uma maneira mais segura do que numa dívida tradicional com garantias, que é você, por exemplo, buscar a securitização. A securitização via FDIC, via recebíveis, certificados e tal, é uma alocação que traz desafios de liquidez, de marcação ao mercado, né? Está evoluindo, está melhorando, mas ainda deixa a desejar nesses quesitos, né? Mas eu acho ainda que é a melhor maneira de você explorar o mercado high yield. E eu acho que a gente tem notado isso até por conta também de questões de regime tributário, com a possibilidade de você não ter o come-cotas para veículos como o FDIC, você pode atrair algum nível de recurso para essa classe, que também é um tipo de instrumento que te permite não dar um dinheiro para uma empresa com garantia em alguma coisa, mas de fato comprar um pedaço dos ativos da empresa e já isolar o risco dessa carteira dentro do veículo. Então, num evento, né, de estresse, de recuperação ou algo do emissor, você tem uma estrutura mais protegida do que se você tivesse direto numa emissão com o emissor. Então, eu vejo o mercado passando sim a ponderar o segmento mais high yield à medida que você vai tirando o máximo que dá ali do high grade, né, das taxas que são oferecidas, mas tem que tomar muito cuidado com essa questão da relação risco-retorno e recuperação de crédito, que não é tão óbvia. O histórico desse segmento é menor no Brasil, os números de emissores é menor também, então a experiência geral do investidor e do gestor é menor do que no segmento high grade. E a gente sabe que no crédito, mesmo para um fundo que tem um foco mais high yield, o teu benchmark continua sendo o CDI e não dá um retorno próximo do CDI, pelo menos num ano difícil, ainda é uma questão difícil para lidar com o alocador. Então, a gente ainda não tem um passivo totalmente preparado para esse tipo de situação. Então, é uma classe muito interessante, a gente explora isso lá na Vinland, nos portfólios e mandatos que permitem a gente fazer isso, mas com um cuidado muito grande, acima do que a gente teria talvez num mercado mais maduro para o segmento high yield, né? E nesse mundo de crédito, dá para ter um olhar setorial, quando a gente pensa em setores da economia, assim como a turma costuma fazer em equities, ou é impossível fugir dessa divisão de qualidade mesmo, de high grade e high yield, por exemplo? Se você me perguntasse isso há alguns anos, eu diria que não, que é difícil fazer, né? Mas não é mais verdade. Acho que a gente não está ainda num mundo de equities, onde você consegue fazer uma alocação setorial e mudanças rápidas de portfólio, né, com uma velocidade relativamente boa, né? No crédito você ainda tem dificuldade de mexer radicalmente no seu portfólio. Mas até o nosso processo de investimento, né, lá na Vinland, até pelo viés macro muito forte da casa, a gente criou um modelo que mistura essa visão macro de cima para baixo com uma visão fundamentalista das empresas de baixo para cima, né? Tentando chegar sempre, você não escapa de analisar empresa a empresa e escolher aquelas que você vai querer ou não ter no portfólio, mas a gente consegue hoje, com a liquidez do mercado secundário e com a oferta maior de emissores e setores, dar um tilt na sua carteira para cá ou para lá, ter um pouco menos de setor, não ter um setor inteiro em algum momento, de uma maneira que você não conseguia há algum tempo. Então eu acho que sim, tá? É possível hoje você, até pelos aprendizados que acho que o setor teve de novo nesse ciclo, né?
ponderar algumas coisas. Por exemplo, eu quero estar num setor onde há muita competição e as margens são muito apertadas. Que custo eu deveria cobrar, né, desse tipo de empresa? Que emissoras eu quero estar e qual o tamanho máximo que eu vou ter no setor onde essa competição muito acirrada pode gerar destruição de valor no final do dia. Ou o setor é um setor consolidado do ponto de vista regulatório, jurídico, legal, ou ainda tem brechas, tem discussões acontecendo sobre o que pode ser a própria, né, estrutura daquele setor daqui a alguns anos, né? Então, você consegue hoje pegar alguns elementos, outro, por exemplo, a questão de se a empresa está num setor onde você constrói o negócio com ativos reais ou é uma empresa que é baseada em prestação de serviços, sem muitos ativos reais no seu balanço, né? Que valor residual ela teria num evento de estresse para negociar com os credores, né? Esses elementos podem sim ser levados em conta na montagem da carteira hoje e você ajusta sim hoje um pouco mais no setor. Eu só diria que a gente tem que ter sempre uma reserva com relação à capacidade de fazer mudanças drásticas no portfólio de crédito no Brasil. Ainda não é possível fazer isso na velocidade que você faz em renda variável, né? E já ia trazer agora esse panorama que você deu sobre o mercado como um todo, mas para a experiência da Vinland, assim, a sua experiência de gestão, hoje qual que é o perfil ali que você acaba priorizando de alocação, que classe de ativos? Se puder detalhar um pouquinho para a gente conhecer um Claro. pouco mais aqui do dia a dia. Claro. Bem, a gente lá na Vinland criou uma família de produtos de crédito. E também decidiu políticas de investimento de crédito nos fundos que a casa já fazia gestão, né? Então, começando pelo final, a gente tem um produto de renda fixa ativo, que tem uma gestão de risco de mercado, e a gente faz um pouquinho de crédito ali, 20%, 30% só em risco bancário para complementar a alocação, mas não é um fundo de crédito, né? É um fundo de renda fixa ativo que tem um pouquinho de carrego de crédito ali conservador. E nos fundos da casa, o Macro Plus, Long Bias, a gente decidiu, conforme o perfil do portfólio, a liquidez disponível, né, porque essa era uma vantagem, assim, esses fundos, mesmo tomando bastante risco e volatilidade, a maneira como eles executam as posições com derivativos, você acaba tendo uma sobra de caixa muito grande. Então, tem um pedaço desse caixa que a gente usa para remunerar com crédito, bem conservador, alto giro, liquidez, e tem um pedaço desses mandatos que a gente aloca em crédito de maneira mais estratégica ou tática mesmo, né? Então, buscando, de fato, gerar um retorno acima do custo do fundo com operações de crédito, tanto no mercado local como no mercado externo, né? Então, isso dá uma combinação de books de crédito dentro dos fundos tradicionais lá da casa, né? Na família de crédito, a gente criou um fundo D30, que é o nosso fundo, vamos dizer assim, de entrada, mais focado em empresas de alta qualidade de crédito. Ele é um fundo que mescla empresas, bancos e securitização. A nossa estratégia ali, primeiro, é pensar um fundo como um fundo tático na cabeça do alocador, porque agora os spreads estão ali, vamos dizer assim, no meio do ciclo, né? Em algum momento os spreads podem estar de novo muito apertados, né? A gente quer ter a liberdade de poder ficar com um pouco mais de caixa no fundo, encurtar um pouco o prazo médio dos ativos, ficar com um retorno um pouco abaixo né, dentro do intervalo que o fundo pretende ter ali líquido de CDI mais 1 a 2, sabendo que é a melhor estratégia naquele momento do ciclo, né? E quando acontecer de novo 2023, ter o espaço na mão para poder alocar e aproveitar aquele momento e ficar alocado de maneira mais pesada, né? Então ele tem esse componente mais tático, com esse foco high grade, e ele pode fazer um pouco do estruturado, que é um negócio que a gente gosta muito de fazer lá na casa, mas dentro de um pedaço limitado do fundo, pela questão do prazo de resgate dele, né? A gente tem uma versão previdência desse fundo que é muito parecido, porque as limitações de um fundo de previdência em relação ao fundo D30 são mínimas e quase que não tem posição no fundo D30 que não está no fundo de previdência, né? Então eles são irmãos ali, vamos dizer assim. A gente também lançou um fundo de crédito estruturado, aí sim focado no segmento mais high yield barra e líquido, né? Um fundo que tem resgate de 180. Então, vai buscar um retorno maior, é um fundo para buscar CDI mais 3,5, 4 líquido de taxas, com esse perfil um pouco mais ilíquido, agressivo, né? Mas também não chega a ser um fundo high yield muito ilíquido, muito alternativo, né? Ele é um próximo passo que a gente imaginou ali dentro da casa, na família de produtos, né? E por fim, a gente lançou um fundo infra ativo, né? É um fundo recente, tem pouco mais de 6 meses agora, mas uma ideia muito legal, onde a gente
mescla uma carteira de debêntures de infraestrutura de alta liquidez, porque é um fundo D30, então ele não pode ter uma alocação muito alta em projetos de infraestrutura mais ilíquidos. Então a gente também faz um pouco de debêntures de infra ligado a projetos, mas vamos dizer assim, a maior parte da alocação está focada em títulos de mais liquidez, combinando o excedente que o fundo pode ter em outros ativos, né, e continuar enquadrado para isenção de imposto de renda, com uma parcela do que a gente faz no book de juros local e global da Vinland, né, mantendo esse chassi isento do fundo, né, um fundo para pessoa física isento. Então, ele é como se fosse 2 fundos em um, né, buscando mesclar 2 coisas muito legais que a gente tem lá na Vinland, né, essa alocação em crédito e a gestão ativa de juros local e global, né. E falando um pouco sobre cenário macro, já como você tem avaliado o ciclo de política monetária, o pace de corte de juros e como que ele tem impactado aí a estratégia de vocês? A gente, pensando muito com a cabeça de crédito, né, a gente está no meio de um ciclo de afrouxamento, mas nós estamos ainda no meio desse ciclo, né, e as empresas ainda pagam bastante no nível atual de Selic, mais o spread de crédito, né, então tem o filme e tem o filme, né, desculpa, tem o filme e tem a foto ainda é muito dura, mas se a gente for acompanhar esse filme e a trajetória que a gente está vislumbrando para a taxa Selic, hoje a Vinland trabalha com uma taxa terminal de 8,5, né, então, se você imaginar que a gente chega nesse 8,5 daqui a um tempo, mais o custo de dívida que as empresas continuam pagando, e os spreads também voltando do nível mais agudo que a gente viu no ano passado, é um patamar de juros que não é nem de perto que a gente vivenciou lá em 2021, mas é um patamar que permite às empresas se planejarem melhor, né, fazer investimentos de longo prazo, sabendo que o custo, né, se o custo cabe dentro da tira daquele projeto, enfim. Então, apesar de a gente ainda estar vivendo, e não vai demorar um pouco ainda para a gente ver nos balanços das empresas o impacto da queda de juros, né, como a gente trabalha né, de maneira prospectiva, já dá para conseguir colocar no preço um pouco, que é o que o mercado tem feito, né, esse ciclo de juros, né. Então, ele é benéfico para as empresas, vai ser ainda mais quando a gente vê o patamar de juros mais baixo, né. A gente tem também uma questão macro mais na linha de política, né, do governo, com algum nível de reformas aprovadas, algum nível de estabilização de expectativas. A gente tem um problema fiscal muito grande para resolver de médio e longo prazo, mas isso também trouxe algum alívio para quem faz alocação de investimentos, né? Então isso, a gente, lógico, tem um pano de fundo ainda difícil, mas um crescimento modesto esse ano que vem, combinado a trajetória de juros, né, menor, e se você ainda trazer para a conta a melhora de risco de crédito, né, a gente vai sair de 2023 com muitos rebaixamentos para um 24 de estabilização de ratings, até, eu imagino, possivelmente mais elevações do que rebaixamentos de ratings. Isso também vai ajudar a estimular mais o alocador, o investidor, a ter confiança na classe de investimento, né? Então, somando tudo isso, eu acho que é um cenário favorável para crédito, né? Tanto do ponto de vista de fundamento, quanto quando você olha para nível de retorno e risco para quem está alocando, um nível de entrada interessante, né? Por fim, na parte de spreads, olhando para o macro, né, a gente tem o que eu falei no início sobre a amplitude, né? Se você pegar ali a mediana de spread dos papéis que tem marcação Ambima, ela convergiu para um nível já ali um pouco acima do que foi a mínima lá de final de 2019. Só que se você pega ali um conjunto de papéis e separa ele ali, os AAAs, ou os nomes bem mais que o mercado tem mais conforto, do resto desse universo, a amplitude desses 2 universos aumentou muito, né? Então, essa é a grande dúvida agora, né? Quer dizer, o high grade vai testar, primeiro, né? Vai testar novos níveis de fechamento, até onde vai? Vamos testar as mínimas históricas, o mercado vai ter disciplina para segurar isso, até onde vai, né? E a outra vamos ter um olhar para essa parte intermediária aqui dos spreads, né? E dá para separar aqui o joio do trigo e ganhar também dinheiro com isso aqui. Tem coisas que estão ainda mal precificadas, desarbitradas, ou já é um fenômeno que reflete a história de cada empresa, né? Estão pagando o prêmio pelo seu perfil, pelo seu setor, né? Então, esse uma questão macro mais de crédito, que é a grande questão para 2024, né? Quem vai sair desse grupo e migrar para o próximo e até onde o mercado vai topar testar spreads mais apertados ao longo do ano, né? Perfeito. E, Jean, você comentou um pouco desse panorama macro, né?
os impactos que ele gera para a própria indústria de crédito e outros produtos também de renda fixa, você enxerga daqui para frente, né, olhando na perspectiva desse filme que você comentou, uma rotação no portfólio ali dos investidores, talvez trocando um pouco a renda fixa por outros produtos como os fundos multimercado. Você vê algum movimento nesse sentido ou você enxerga o mercado de crédito seguindo forte em captação? Se você pegar o pano de fundo, vamos imaginar que a Selic chega ali em 8,5, 9, e aí o spread, né, com o spread de crédito de 1, 1,5, na parte mais conservadora do mercado, até, né, 3, 4, você está falando de um retorno nominal para a classe de 10 a 13%, mais ou menos, né? Para uma inflação projetada de 3,5, 4, a renda fixa e a renda fixa complementada com crédito, acho que continua sendo uma classe relevante. E ainda quando você considera o perfil do investidor brasileiro, né, que aos poucos está testando teses com mais volatilidade, mas ainda é um perfil bastante conservador, eu acredito que a renda fixa continuará tendo um papel bem relevante na alocação, né? Agora, à medida em que a gente se aproxime do final desse ciclo de ajuste monetário, de afrouxamento, né, é possível sim que o investidor comece a ganhar um pouco mais de apetite para correr um pouco mais de risco, né? Mesmo em crédito, você tem alternativas de como explorar, né? Então, você pode migrar um pouco da tua alocação para o crédito mais high yield, abrir um pouco mão de liquidez para ter uma alocação numa carteira com mais retorno, mas também vai ter um outro olhar para a renda variável, para o multimercado, né? Tem esse pano de fundo da mudança do regime tributário para alocação, que para a pessoa física é muito relevante, né? Essas distorções que a gente tem no nosso mercado, elas também entram no preço. Então, até pegando de novo a renda fixa como referência, a gente tem assim títulos de renda fixa que continuam se beneficiando dessa arbitragem tributária, você tem fundos que se beneficiam também da isenção. Então, você tem uma barra um pouco mais alta para o investidor migrar desse tipo de investimento para outro investimento que não tem o mesmo benefício, né? Então, a barra é um pouco mais alta. Mas, sem dúvida, é ciclo, né? Então, quando a gente chegar próximo do final do ciclo, eu acho que vai haver, sim, um ajuste na tentação do investidor de correr mais risco. Mas eu acho que alguma coisa, na nossa expectativa lá, um pouco mais para o segundo semestre, à medida que fique mais claro, né? E eu acho também que, assim, pensando em investimento de longo prazo, private equity, mesmo renda variável, que você tem que ter um dinheiro mais paciente, né? A gente também carece de uma visão mais positiva de crescimento e de melhoria de fundamentos para o Brasil, né? Então, eu acho que tem outros componentes importantes que a renda fixa depende menos, que por um investimento de longo prazo, de alto retorno, você exige mais, né? Então, uma clareza maior de política pública, de resolver os problemas estruturais do Brasil é importante para que o investidor também tenha mais confiança de investir em coisas com mais risco, né? Bacana. Para a gente fechar, eu queria tentar deixar uma recomendação para os ouvintes, investidores, pessoa física principalmente, que nos acompanham, cada vez mais investindo, até diretamente nos títulos, né? E eu sinto que muitas vezes a turma abre a plataforma, dá uma comparada nas taxas e bota na ordem, né? De bota baixo na para cima. ordem e faz a alocação. Então, para evitar esse Essa tentação. processo, esse racional, eu queria perguntar para vocês quais as recomendações e cuidados para o investidor que quer fazer uma escolha direta de um título de crédito privado e quais as vantagens de terceirizar esse trabalho para as gestoras aí, como que vocês conseguiriam agregar aí nesse dilema? Tá bom, quem começa aqui? Tá bom. Primeiro, e até pensando como pessoa física, como investidor também, né, do meu próprio recurso, assim, eu acho que esse tema da diversificação é muito importante. Eu já vi também trabalhando em family office, muitas carteiras administradas ou carteiras de papéis aleatórios que os clientes traziam às vezes para a gente de outros lugares, né, com concentrações de 3, 4% num único papel, né? Eu, assim, buscaria não ter nada além de 1% em nenhum tipo de título de renda fixa, por exemplo, dentro de um portfólio. Por mais tentador que seja, né? Mas quando você está falando de um risco específico de um emissor, pensar muito na diversificação do teu portfólio, né? Preferir o mercado primário do que o secundário, porque no primário você participa na taxa definida no book building e você só vai ter um problema eventualmente de marcação ou de preço de saída na hora que você precisar vender. Então, você pelo menos se livra do pagamento de um pedágio, vamos chamar assim, né,
na cobrança do serviço na entrada e na saída, fica só na saída, né? Normalmente eu vejo como as melhores oportunidades para a pessoa física no mercado primário, né? E avaliar muito bem o prazo da emissão que você está entrando, exatamente por esse ponto da liquidez, né? Eu vejo às vezes muito portfólio que a cabeça do investidor não é que ele tem aquele recurso para sempre, não é aquele recurso de poupança de longo prazo, é um recurso que uma parte ele pode precisar amanhã, mas ele compra uma carteira de papéis de infra, por exemplo, de 10, 15 anos de prazo, e não avalia que em algum momento do tempo ele vai precisar vender aquele papel, né? E aí, eventualmente, ele vai ter que pagar alguma coisa. Pode não ser um momento propício para vender, ou porque a taxa não está no momento legal, ou porque tem um custo transacional também, né? Então, pensando na pessoa física, eu acho que essas 3 coisas são um jeito de começar a pensar um pouco a alocação, né? Na comparação com a terceirização, né? E aí fazendo um pouco de merchan, né, do nosso negócio, então com todo o disclaimer aqui, né? Primeiro tem a visão de risco, que é a diversificação de novo. Ainda que você queira diversificar bastante o seu portfólio na pessoa física, você vai acabar tendo 0,5%, 1% de cada papel, porque demora para montar as carteiras, nem todas as ofertas são disponíveis para a pessoa física, né? Então, quando você vai e aloca 2%, por exemplo, do teu portfólio num fundo de crédito, você está se expondo a 0,10, 0,15 de cada risco, às vezes menos, né? Um fundo que tem 50, 100 posições, né? Então, um fundo de terceiro, um fundo de gestão terceirizada vai te dar uma diversificação muito maior na tese de crédito do que você teria numa alocação direta, né? E pensando na questão de custo-benefício, porque o investidor vai pensar assim, tudo bem, já pode ter uma vantagem de investir no fundo de terceiros, mas eu vou ter que pagar por isso, né? Tem um custo ali de taxa de gestão, administração, custódia, performance, enfim. Só que, se você fizer a conta dos benefícios que você tem com a gestão ativa do fundo, isso, na minha cabeça, é mais do que se compensa ao longo do tempo. Porque você tem, primeiro, a gestão ativa. Você tem um gestor que está lá olhando dia a dia, os papéis estão no fundo, vendendo, comprando aquilo que for na cabeça dele necessário fazer para melhorar a tua alocação, aquele papel que já tirou tudo que tinha para tirar da taxa, que está exagerado o preço, se livrar de um problema, eventualmente antes do problema acontecer, né? A pessoa física não vai ter a mesma dinâmica de velocidade para conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Você negocia a preço de mercado. Então, a gente lá na gestão do fundo está dia a dia lá com as corretoras, com as contrapartes, negociando, comprando e vendendo a preço de mercado, né? A gente não tem um custo transacional tão grande quanto a pessoa física tem na carteira física direta, né? A gente tem como gestor também de fundo acesso a algumas emissões que não são disponibilizadas para a pessoa física. Então, o rol de opções é maior. Então, é uma outra vantagem que eu vejo em você terceirizar o fundo para um gestor qualificado. E, por fim, a liquidez, porque você tem tudo isso e no final do dia você tem um fundo que te paga ali o resgate conforme o perfil daquele investimento. É um fundo D0, D1, é um fundo D30, é um fundo D180, mas você tem a visibilidade de conseguir sair daquele investimento a preço de mercado conforme o que você combinou lá no regulamento do fundo, né? Então, no final do dia, juntando todas essas vantagens, eu acho que, no mínimo, investidor com pessoa física, que ainda gosta de ter sua carteira de papéis e tal, deveria considerar pelo menos diversificar dentro da macroalocação um pouco da alocação dele em fundos de gestão de terceiros também, né? Acho que complementando só depois dessa aula aqui que você deu para a gente, acho que eu colocaria, de fato, quando o pessoal física costuma analisar, né, e pensar ali como montar o portfólio, tem uma tendência de super simplificar as coisas, né? Então, se discute muito sobre ciclo de corte de juros, mas são cenários que costumam ser muito simples e não consideram as múltiplas variáveis que vão caminhando em conjunto, né? O mundo vai girando e as variáveis vão se mexendo e não necessariamente o resultado de A vai ser B, né? Então, acho que você tem um time especializado, né, de Uma equipe research. de pesquisa focada só nisso, né? Exato, uma equipe de gestão que acompanha no detalhe, de fato você vai conseguir capturar, não só reduzindo o seu risco, né, mas também capturando oportunidades que esse cenário, que é mais volátil do que a gente imagina, também apresentam para o investidor. Então, acho que, novamente, a gente tem que olhar para o lado não só do crédito, né, como retorno, mas sim como parte de um contexto global cheio de oportunidades ali que são momentâneas e que a gente consegue capturar através de fundos também. Muito bom.
Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Queria novamente agradecer as participações do Jean e do Vini aqui nesse episódio. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Valeu. Foi ótimo.